Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa que será a última keynote da Python Brasil 2021. Muito obrigada pela participação de vocês. Meu nome é Flávia, eu sou mulher branca, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos longos e cacheados. Estou vestindo uma blusa rosa com preto e atrás de mim vocês podem enxergar uma parede bege e uma estante de livros preta. Esse ano, vocês podem contribuir com a campanha de doação para o projeto Manja Favela. Existe aqui, no seu canto superior direito, um QR Code que vocês podem doar através dele ou através da sua inscrição no Eventbrite. As inscrições para os tutoriais também vão estar abertas a partir de amanhã pela manhã no Discord. Lembrem de buscar o canal do tutorial desejado, ler as instruções, é muito importante. E outro lembrete é que vocês só vão poder se inscrever para um tutorial de evento, certo? Não pode mais de um. Os tutoriais serão intérprete de Libras, sob solicitação. Então, a participante que desejar o serviço de Libras deverá solicitar marcando a @organização no canal #geral. Também, outro lembrete é que ocorrerá a Assembleia Anual das PyLadies Brasil este sábado, amanhã, às 18h15, no Discord do evento. E essa Assembleia é exclusiva para mulheres. Todas são bem-vindas para conversar sobre as comunidades locais, confraternizar, trocar ideias para os próximos passos da comunidade PyLadies no Brasil. Então, chega junto, vamos todo mundo marcar presença lá. E hoje a gente está com nossa última keynote, uma pessoa muito legal, muito especial. E vou chamar aqui Eduardo Kuducos, com gostinho de evento presencial para vocês. Seja bem-vindo, Kuducos. Kuducos é uma pessoa que fundou a Operação Serenata de Amor, tem doutorado em Sociologia pela Universidade de Essex, no Reino Unido, e atualmente desenvolve software na Shopify. Tem um carinho imenso por código aberto, cultura e política, usando e explorando tecnologia como voz política. Já trabalhou com tecnologia cívica em organizações como Banco Mundial e Open Knowledge Brasil. Seja bem-vindo, como é que você está? Olá, boa noite a todo mundo. Não sei se é a noite onde vocês estão agora, não sei quando vocês estão assistindo, porque vai ficar gravado, né? Mas boa noite. Pessoal, eu queria avisar também que todas as dúvidas devem ser postadas no canal Perguntas, Mesas, Keynote. E também convidar vocês a participar nas redes sociais, marcando @Python Brasil e a hashtag PyBR2021. A programação pode ser encontrada no site 2021.pythonbrasil.org.br. Então, agora fiquem com a palestra de Kuducos. Boa palestra. Valeu. Então, começar me autodescrevendo, para quem se interessar. Sou uma pessoa de pele clara, estou com uma barba, minha barba é escura, tem alguns pelos grisalhos, mas acho que ela ainda parece escura na webcam. Cabelo um pouquinho cacheado em cima, bem curtinho do lado, uma camisa vermelha com estampa branca, e o ambiente a Flávia já descreveu, estamos no mesmo ambiente. Então vamos lá, né? Foi uma honra muito grande para mim receber esse convite de Keynote na Python Brasil, porque é uma comunidade que me acolheu muito bem. Eu senti que eu pude crescer muito com essa comunidade nos últimos anos, já nem sei datar quando, mas talvez uns 8 anos que eu interajo com muita gente do Python no Brasil, né? E uma das coisas que
a gente fala muito nessa comunidade é que pessoas são, a gente usa essa forma de escrever que está na tela, com o sinal de maior, né? Pessoas maior que tecnologia, que eu sempre li como pessoas são mais importantes que a tecnologia. E isso acho que tem a ver com a forma que a comunidade me recebeu, que eu descrevia agora há pouco. E o que eu queria falar para vocês hoje tem a ver com isso, que eu acho que se pessoas realmente são mais importantes que tecnologia, então política também é mais importante que tecnologia. E eu estou falando aqui, vamos entrar em detalhes já, de política no sentido muito amplo, não é a política das eleições, né, de pessoas que se candidatam a cargos X, Y, Z, de partido político, né, de política como um conceito muito amplo, mas a gente vai chegar lá, né. Então, guarda essa provocação, a gente vai voltar para ela. Se a gente realmente, na comunidade Python, acredita que pessoas são mais importantes que tecnologia, a gente devia acreditar também que política é mais importante que tecnologia. Deixa eu só entender porque não está mudando a tela aqui, acho que agora foi. E para entrar um pouquinho no assunto, eu separei uma frase que eu adoro, é de uma, eu acho que a formação dela é em filosofia, né? E ela diz o seguinte: obviamente, tecnologias não são neutras. Elas não funcionam fora das relações sociais e das práticas culturais das pessoas que utilizam essa tecnologia. Além do impacto e da simplicidade dessas ideias, tem uma coisa de contexto que é muito importante. Eu acho que poucas pessoas aqui, ao lerem essa frase, iriam chutar que ela foi publicada, na verdade, em 1995. Talvez ela tenha sido escrita antes, né? Então, desde aquela época, essa pessoa visionária já fazia esse tipo de provocação. E o segundo ponto que eu gosto dessa frase, né, de novo, além do conteúdo mais óbvio, né, é que ela começa com obviamente. Ela já bota esse peso que isso, há não sei quantos anos, não vou fazer a conta agora, de 94, 95 para cá, já devia ser óbvio. A gente não devia estar falando, estar insistindo nessa tecla, mas aparentemente a gente precisa. Então, para a gente chegar nessa história de política mais importante que tecnologia, o impacto dessas questões sociais na tecnologia, né? Eu montei um roteirinho aqui, então só para vocês se localizarem, eu vou falar um monte de coisa, mas eu vou começar contando um date ruim que eu tive com tecnologia, e é um pouco autobiográfico. Eu quero falar um pouco de como eu cheguei onde eu cheguei, e eu acho que isso tem muito a ver com as coisas que a organização falou para mim do porquê do convite do Keynote. Então, ver a tecnologia da forma que eu vejo é uma coisa muito, muito particular, muito difícil. Mas, pelo menos, entender como eu cheguei a ver isso faz parte desse bloco. Depois eu vou falar como eu entendo política, aquela história que eu falei que política é um conceito muito amplo. Vamos falar dela ali. Como eu me reaproximei da tecnologia, mesmo tendo um date ruim. E depois, fechando, então, ok, tecnologias não são neutras, eu já dei o spoiler com aquela quote ali, mas e o Kiko, como a gente fala em português, né? E aí, onde você quer chegar com isso? Então, vamos lá. Meu date foi com tecnologia, eu coloquei um subtítulo ali, que no começo tudo era mato, né? E, na verdade, nem começa tanto com mato, começa com água mesmo. Desde criança, eu sempre adorei nadar. Minha mãe me colocou para fazer natação muito cedo. Poucas fases da minha vida eu não estava nadando regularmente, né, fazendo natação 2 vezes por semana, às vezes todo dia, etc, etc. Mas quando chegou na adolescência, a tecnologia começou a se juntar com a natação na minha vida. A gente está falando aí de mais ou menos 97, 98, a internet engatinhava ainda, a gente conseguia ter notícias do que estava rolando, por exemplo, com as pessoas que iam nadar nas Olimpíadas, mas a gente não sabia o que as pessoas com quem a gente ia competir no final de semana estavam fazendo, quais os resultados das competições próximas ali de onde a gente estava, né? E daí eu criei com um amigo esse site, chamava Camp Swim, e a ideia era, tinha um subtítulo pretensioso, ali a página da Natação Paulista, mas a gente estava divulgando ali coisas de natação da região, resultados, algumas historinhas, algumas matérias. E eu me divertia, não era um trabalho, eu não ganhava dinheiro com isso, né? Porque eu fazia colégio, eu treinava natação, né? Eu competia natação e fazia isso no meu tempo livre. Esse projeto, eu gostei tanto dele, acho que ajudou tanta gente,
que tinha um outro grupo de pessoas na mesma cidade que eu, que sentiu uma necessidade parecida, mas não tinham essa mão com a tecnologia. E eles tinham feito um jornal impresso, até tem uma fotozinho aí nesse site, né? E no fim eles falaram, pô, por que a gente não junta as forças? E daí o que era o Campus Swing passou a ser o site de notícias desse jornal, a gente juntou. E eu fui tocando isso até basicamente por alguns anos, né? Que eu estava envolvido na natação, eu tocava isso e eu adorava, né? Então foram meus primeiros sites aí que não eram eu aprendendo alguma coisa ou explorando uma tecnologia, sites para fora como hobby e tudo mais, né? E a partir dali eu fui estudar design. Pode parecer um pouco estranho, principalmente num evento de tecnologia. Poxa, você está falando de desenvolvimento para web, né? Nem tinha esse nome, acho, naquela época, no final dos anos 90. E você vai estudar design, né? Como assim, né? Na verdade, na minha cabeça, fazia sentido. Eu via que o que eu estava fazendo era um produto digital. O programar era uma forma de entregar o produto, mas ele era um produto digital e que a parte de comunicação que eu fazia no site, que depois eu acabei fazendo também no jornal impresso, né, era muito parecida. Então, eu achei que o design tinha a ver. E o design também tinha algo que me atraía muito, que era toda uma disciplina focada em métodos para a gente entender as pessoas e desenvolver coisas melhor para essas pessoas, sejam produtos tecnológicos, seja uma comunicação, um produto físico, né? Essa cadeira na qual eu estou sentado, coisas assim. Então eu falei, poxa, design parece isso. Eu comecei aquele site antigo que chamava Campus Swim para servir as pessoas, né? Eu, como pessoa que nadava, eu queria saber o que estava rolando na região e mais pessoas queriam saber também. Então foi com isso que eu fui parar no design, né? Já pensando em produtos digitais, mas pegando essa veia de pessoas, né? E fui fazer faculdade, comecei a estudar mais coisas, aprender mais coisas, lidar com outros projetos, outras realidades. Comecei a trabalhar, né? Fazer estágio, fazer freela, até dentro da universidade, alguns outros projetos de iniciação científica e tal. E eu sempre fui muito mais envolvido com a parte de tecnologia do que com a parte, digamos, mais visual, mais estética do design. Então, nessa época, eu faço aquela besteira que muita gente que programa faz, que é escrever o próprio CMS, o próprio gerenciador de conteúdo, né? Obviamente não era uma boa ideia, obviamente já tinham me dito que não era uma boa ideia, obviamente eu não acreditei e a gente tem que passar por essas coisas para entender, né? Eu comecei a mexer com muita parte de programação que dialogava bem com o design, então eu comecei a escrever muito código em ActionScript, que era uma linguagem utilizada numa tecnologia chamada Flash, e fazia animações, fazia uns sites muito pirotécnicos, assim, que faziam sucesso e davam dinheiro, pagava minhas contas. Então aí eu estava já falando de tecnologia, não como hobby ligado à natação, que era uma paixão que eu tinha, mas aí isso já foi virando uma profissão. Então, se vocês repararam na tela anterior do CMS, era um CMS de uma plataforma de anúncio, tinha em algum lugar lá a palavra ads, eu deixei essa colinha, né? Aí é um site de vendas, então tá vendo camiseta, tem uma função ali embaixo para você ver as costas da camiseta, por exemplo, né? Então já estou mudando e ganhando essa vertente profissional ali com a tecnologia, né? E aí eu me enchi o saco. Daí eu falei, poxa, não é isso que eu quero. Eu fui sentindo que conforme eu ia pegando mais projetos, pegando mais trabalhos, ia ganhando meu dinheiro que dava uma confiança, um senso de autonomia muito bom, um senso de progresso, de sucesso, aquilo me enchia. Eu não via futuro profissional, não via um futuro prazeroso profissional, ao menos por ali, né? Não era tudo ruim, obviamente, foi nessa época, lá para 2008, 2009, talvez, que eu fiz o meu primeiro, talvez, projeto de código aberto, que era um plugin para o jQuery, que era popular na época e continuam usando muito hoje, né? Uma tecnologia meio Highlander aí que não morre nunca. Mas, assim, eu sentia falta das pessoas, sentia falta de achar
aquilo que o design me prometeu, de, né, ter o foco em entender as necessidades de quem vai usar, o contexto cultural, os valores envolvidos onde aquele produto vai se inserir, e projetar pensando nisso. E eu achei que tanto as minhas aventuras não formais pela tecnologia, eu era, de certa forma, autodidata com programação, e eu estava fazendo uma formação em design, e em nenhuma das áreas eu via, pô, e todo esse lado das pessoas está ficando para trás. Então, isso era uma das coisas que me chateavam, né? Eu perdi o foco nisso. Juntou algumas outras coisas, eu comecei a me sentir numa aventura muito solitária, porque eu era o único designer que programava, não o único, mas assim, poucas pessoas no design programavam, então às vezes eu não tinha com quem trocar figurinha. Por eu não estar num ambiente tão formal, não formal no sentido de universidade, mas assim, por eu não lidar tanto com pessoas dessa área de tecnologia, existiam coisas que eu desconhecia e existiam coisas que não existiam ainda. Então, em partes dessa história, o Git não existia, cultura de desenvolver com testes não existia, cultura de integração contínua, deploy contínuo, entrega contínua, nada disso existia. Métodos ágeis estavam começando, né? Então, assim, além de eu sentir que eu perdi o foco nas pessoas, que era o que me interessava nessa parte de produto digital, eu estava numa aventura solitária, todo o código que eu escrevia funcionava, mas eu achava difícil de manter, era quase que um artesanato muito manual, muito trabalhoso, né? A infraestrutura, então, assim, cada vez tinha que trocar um site de lugar, vamos trocar de servidor, não gostava. E com todas essas insatisfações, eu falei, isso não é para mim, vou embora, tchau. E fiz uma mudança na minha vida, fui estudar ciências sociais. Então, aí eu começo a entender o que é política. Quando eu falo lá para ciências sociais, falo, olha, eu sou um ex-designer, eu sou um ex, sei lá, tecnólogo, alguma coisa assim, e agora vou ser sociólogo, né? Então, eu comecei a me envolver muito com ciências sociais, isso de várias formas. Eu comecei com matérias como ouvinte na universidade, depois eu acabei fazendo matérias da graduação, da pós, na área de ciências sociais, de várias áreas, antropologia, psicologia, várias coisas, até que eu entrei no mestrado em sociologia. Terminei esse mestrado, fui trabalhar com pesquisa social, com pesquisa qualitativa no mercado, inclusive essa foto que ilustra o slide é um dos artigos que eu escrevi com base no trabalho de campo feito como pesquisador no mercado, né? Comecei a escrever artigo, né? Estava publicando essas coisas todas, e eu estava lá feliz com as ciências sociais em geral, né? E foi ali que eu comecei a entender essa política no sentido mais amplo, que eu já dei o spoiler lá no começo, né? Uma das autoras que me ajuda a entender como política não é só aquela coisa de eleição, de partido político, etc, etc, é a Hannah Arendt. Ela tem uma divisão em um dos livros dela, chama A Condição Humana, esse livro, se alguém quiser pesquisar, é nele que está basicamente tudo isso que eu vou falar dela aí, que é esse slide. Ela fala que, assim, a condição humana, né, então o que faz de nós humanos, seres humanos, são três coisas, ou coisas que a gente pode categorizar em três esferas diferentes. Então, tem o que ela chama de labor, que são as necessidades básicas que a gente tem como ser vivo, as necessidades biológicas do corpo, respirar, comer, essas coisas. E isso não é exclusivo da humanidade, né? Todos os seres vivos, de uma forma ou de outra, compartilham isso. E daí começam a entrar nas especificidades da humanidade, que é o trabalho. Então, ela fala que é o não natural da existência humana. Então, isso são coisas que nós fazemos, artefatos, ferramentas, para resolver os problemas do labor. Então, coisas que vão fazer o labor mais fácil, mais produtivo. A gente vai inventar agricultura, a gente vai inventar, sei lá, rastelo, trator. A gente vai dar um jeito de ser mais fácil suprir aquelas necessidades biológicas sem usar a natureza, ou melhor, manipulando a natureza.
E, por último, tem a ação, que ela fala que daí não é só o não natural da essência humana, mas a essência da humanidade, que é o que acontece entre os humanos sem esse intermédio de coisas, de matérias, da necessidade biológica, das ferramentas que a gente precisa para produzir a comida física mesmo. E ela fala que é aí que existe a política, que a política ela é alheia à materialidade das nossas necessidades biológicas, ela é alheia a essas ferramentas que a gente faz para trabalhar, para se alimentar e tudo mais, né? E tem que... Uma das formas de fazer isso ser mais compreensível é pensar que a Hannah Arendt estava pensando na Grécia Antiga. Então, primeiro, é uma coisa super desatualizada. Se a gente olha para, digamos, a ideia que a gente tem de democracia hoje, democracia na Grécia Antiga, são coisas muito diferentes. Mas o que acontecia na Grécia Antiga, que é a base dessa análise dela? Nem todo mundo participava da política, era só quem tinha justamente o labor e o trabalho resolvido. Então, resumindo de uma forma bem direta, uma sociedade extremamente misógina, escravagista. A escravidão não era tão baseada em raça como viria a ser uns 1000 e tantos anos depois, era mais questões de guerra, de dominação entre culturas, às vezes até culturas muito próximas, né? Mas, enfim, os homens que tinham recursos, que tinham dentro desse recurso, incluindo escravos, para suprir as suas necessidades básicas, tinham tempo livre e iam para uma arena pública falar de política. E o política era ali que acontecia, só depois que todas essas necessidades básicas estavam cumpridas, né? Então, aí a gente tem um traço do que é política. Ele não é só o partido político, é o que a gente faz sem esse intermédio dessas outras coisas mais físicas do nosso dia a dia. Obviamente, a Hannah Arendt não é a única forma de entender isso. Eu gosto muito da crítica que a Chantal Mouffe, uma filósofa, faz sobre a Hannah Arendt, né? Então, ela fala, olha, acreditar nessa historinha que não, tudo bem, tem alguns problemas, é misógino, é só os riquinhos que vão lá na praça pública fazer política, ainda assim é uma visão muito otimista de política, né? Ainda assim ignora que a hora que as pessoas vão fazer política, tem treta, né? A Chantal Mouffe está falando nessa frase, né? Eu vou ler aqui para vocês algumas teóricas, como Hannah Arendt imagina uma política como um espaço de liberdade e deliberação pública, enquanto outras a veem como um espaço de poder, conflito e antagonismo. Então, assim, eu não quero deixar de lado isso, mas trazer essa esfera de poder, conflito, antagonismo, ou como a Chantal Mouffe resume em uma outra frase, né, uma esfera pública vibrante e agonística de contestação, onde diferentes projetos hegemônicos podem ser confrontados. Ainda está, de certa forma, ligado a isso que é essencialmente humano, que não são as nossas necessidades básicas, não são as nossas trapaças que a gente faz com a natureza para se alimentar, para respirar e tudo mais, é o que vem além disso, certo? É horrível não estar com o auditório, porque nessa hora normalmente eu faço uma pausa, olho para quem está, vejo as expressões de vocês para ver se está fazendo sentido, se todo mundo está me olhando achando que viagem é essa, mas enfim, vou continuar e qualquer coisa vocês me bombardeiam de pergunta depois. E nesse momento eu falo, tá, mas espera aí, você está voltando na Grécia Antiga, você está botando duas filósofas aí, duas cientistas sociais para brigar, e a tecnologia? A gente está aqui na Python Brasil. Né? Então, com o tempo, eu fui vendo que essa história da política, com essa leitura mais ampla de política, ela tinha muito a ver com tecnologia, ou melhor, talvez seja até o sentido contrário, a tecnologia influenciava muito nessa forma de política. Né? Um dos exemplos mais corriqueiros na época que eu estava fazendo meu doutorado era a tal da economia de compartilhamento. Né? Então, quando a gente começou a ter o boom dos apps, entre aspas, tipo Uber, né? O próprio Uber, mas daí tem o Uber para comida, que é tipo iFood e tudo mais, né? Várias coisas, várias promessas eram feitas ali. Então vai ser mais ecológico a gente fazer essas coisas. Então, em vez de cada um ter seu carro, a gente usa um aplicativo, por exemplo.
Ou, em vez de cada um, sei lá, em vez de ter um hotel, que é uma estrutura gigantesca, que usa muitos recursos, a gente aluga a nossa casa na hora que a gente não está usando, essas coisas todas, né? E tem uma pesquisadora que eu conheci, que ela fez a tese de doutorado dela estudou justamente isso, né? Então, um dos pontos que ela coloca é que essa economia de compartilhamento alegava trazer o romance do empreendedorismo para as massas. Então, essa ideia de você ser, por exemplo, motorista do Uber, você vai ser dono do seu próprio tempo, você vai ali regulando quantas horas você trabalha, decidir quanto você quer ganhar e tudo mais, né? E sabemos hoje, alguns anos depois, né, que não foi bem assim, né? Que né, nessa frase um pouco mais longa da mesma pesquisadora, ela fala, olha, eu defendo que ao invés de servir como uma nova rampa de acesso para crianças, para pessoas criarem seus pequenos negócios, as poucas pessoas que se identificam como empreendedoras, aí estamos falando de pessoas trabalhando nessas plataformas como Uber, elas normalmente têm habilidade ou capital que possibilitaria que elas tivessem sucesso de qualquer outra forma, fora da economia de compartilhamento. Então, assim, aquela proposta ecológica se perdeu, aquela proposta de que ia ser empreendedorismo para as pessoas, mais oportunidades também se perdeu. E isso tem a ver com política. A tecnologia Uber, ela era a mesma, em todas essas promessas, em todos esses discursos, né? Mas essas interações vão formando discursos políticos muito diferentes. E isso tudo não tem a ver, como a Ana Arendt falou, com labor ou com trabalho. Isso tem a ver com aquela essência humana, com o que está além dessas duas coisas, né? Nas minhas pesquisas, eu comecei a lidar com isso. Então, está disponível na internet para quem quiser ler, mas essa foi minha dissertação de mestrado, que eu estava estudando como os ativistas hackers, né, as pessoas que fazem ativismo hacker, querem mudar o mundo, ou se esforçam para mudar o mundo. Eu foquei no caso do Aaron Swartz, que era digamos, um menino prodígio nessa área, criou várias coisas que a gente usa, né? Estava na fundação do Creative Commons, da tecnologia RSS, do próprio Reddit, né? E muito mais, né? Inclusive, né? Pessoas que me conhecem sabem que eu sou grande fã de tecnologia cívica e ele é uma das pessoas que praticamente inicia isso, ou pelo menos nessa nova era de internet 2.0, puxa isso muito forte, né? E ali a gente vê que as tecnologias, elas estão em constante debate político com a sociedade. Então, no caso dele, ele foi processado pelos Estados Unidos, pelo Estado, né, pelo Estado, a instituição Estado, Estados Unidos, usando uma lei de 1986 sobre uma coisa que ele fez em 2010, um pouquinho para frente de 2010, né? E todas as dissonâncias do que você tem nessa lei de 86 para o que a internet viria a ser em 2010 são argumentos políticos. Então, essa lei fala, em 86, acesso não autorizado a um computador. E de uma forma que precisa de autorização, é quase um formulário com carimbo autorizando a pessoa a acessar o computador. E hoje, com a internet, essa noção de acesso autorizado ou não autorizado, ela é totalmente diferente do que se pensava em 1986, né? Existem outras coisas, como qual o peso jurídico do termo de uso. Então, assim, tem várias coisas que a tecnologia vai evoluindo e vai virando argumentos políticos, né? Ou vai entrando na discussão política. Para o meu doutorado, eu acabei estudando financiamento coletivo, né? Para quem não sabe, são plataformas que talvez vocês já ouviram falar, como o Kickstarter, é uma das maiores fora do Brasil, dentro do Brasil, o Catarse, se não me engano, ainda é a maior. Tem vários modelos, tem, né, aquele projeto que, não, precisamos arrecadar tantos mil reais até tal data, tem aquelas contribuições recorrentes, né? Não, você gosta sei lá, de um podcast, você pode ir para essas plataformas e doar um dinheiro todo mês para aquelas pessoas continuarem fazendo tal podcast e tudo mais. E eu estava olhando para financiamento coletivo, tentando entender de que forma esse envolvimento com o financiamento coletivo poderia ser visto como ação política. E de que forma essa ação política era promissora, de que forma ela era limitada, ela poderia ou não dar bom ou dar ruim, como a gente fala, né?
E aí, de novo, a gente vê diferentes ideais políticos sendo projetados no mundo por essas plataformas, pelos modelos de negócio que elas propõem, né? E isso foi a minha tese de doutorado, também está online, se alguém quiser ler, depois a gente passa os links e tudo mais. E com isso eu comecei a me reaproximar de tecnologia, porque a hora que eu vejo pesquisas como a da Alexandra, que eu citei como o impacto, não o impacto, mas os argumentos políticos envolvidos na economia de compartilhamento. Quando eu mesmo faço essas pesquisas sobre ativismo hacker, que explicitamente é uma atividade política, né? Ativismo. Quando eu pego coisas que veladamente são políticas, como o financiamento coletivo, então, quando você põe um projeto no Catarse, ou quando você apoia um projeto no Catarse, não necessariamente você se acha político, mas a forma que isso pode soar como, olha, eu estou questionando, porque eu gosto muito da música desse grupo, mas nenhuma gravadora quer gravar. Então eu vou lá e dou dinheiro para uma plataforma como uma plataforma de financiamento coletivo. Então você está fazendo um argumento ali de que as gravadoras estão monopolizando a área de produção de música e que você prefere achar um caminho alternativo. Então começa a olhar essas coisas, eu começo a olhar essas coisas e falo, olha, falei tchau para a tecnologia uns 7 anos atrás, mas talvez seja hora de voltar. E hoje, quem me conhece, inclusive essa foto aí, se não me engano, é de 2016, 17, não é de agora, já tem alguns anos que eu falo, eu uso tecnologia como voz política. E a partir daí eu comecei a me reaproximar com a tecnologia. E provavelmente é essa versão de Kudux que vocês conhecem. Poucas pessoas do mundo de tecnologia me conhecem desde daquela minha primeira fase, do meu date ruim com a tecnologia. E com isso a gente já... Desculpa. Aproveitar a pausa de mudança aqui de capítulo para uma aguinha. Mas, enfim. E com isso, então, a gente já vai avançando para a terceira parte, que é como eu me reaproximei de tecnologia, que eu acho que ela é muito interessante, mas, de fato, o subtítulo que eu coloquei ali, né, era tentando não enlouquecer no doutorado. Então, essa reaproximação, ela acontece sem querer, ela acontece por acaso, né? Então, eu estava me sentindo todo sociólogo, não sou mais da área de tecnologia, não sou mais da área de design. Só que eu tinha uma tese de doutorado para escrever, isso às vezes me assustava um pouco. Pô, é um trabalhão, né? 4, 5 anos debruçado na mesma coisa, né? Eu preciso achar uma distração, preciso me comprometer com algum hobby, com alguma coisa para eu garantir que eu não vou enlouquecer. Eu falei, bom, tá aí. 3, 4 anos, acho que dá para aprender umas 3 linguagens de programação. Você gosta de tecnologia, sem compromisso, não precisa ficar expert, não precisa, né? Mas ir um pouquinho além do Hello World, né? Normalmente aquele primeiro programinha super simples que a gente faz aprender, em 3 linguagens de programação que você nunca usou na vida. Se alguém está curioso, essas foram as 3 que eu aprendi durante o doutorado, não tem muito a ver, mas normalmente eu conto essa história, e aí, conseguiu aprender as 3, então eu comecei com Ruby, curiosamente hoje eu trabalho com Ruby. Python foi outra, e Python foi por influência do Aaron Swartz, quando eu estava escrevendo minha dissertação de mestrado, estudando o caso do Aaron Swartz, eu vi nos autos do processo, um catatal de 2.000 páginas, assim, que o programa que ele escreveu, que gerou esse processo contra ele, era escrito em Python. Eu falei, pô, se um cara genial daquele usava Python, deve ter algo de bom ali. E a outra foi o Elm, uma linguagem que estava surgindo em algum momento ali, eu achei a proposta dela super interessante. Acabei aí me apaixonando também pelo Elm, né? Mas era um hobby. Então, assim, realmente eu encarei isso como uma forma de não enlouquecer no doutorado, ao menos no começo. Vez ou outra, ficava brincando ali. Essa brincadeira foi ficando cada vez mais séria, né? Eu tinha um doutorado para fazer, mas eu ficava programando. Aí, a gente está falando mais ou menos de 2014, esse post que eu fiz no Instagram foi eu comemorando o meu primeiro pull request aceito num projeto aberto aí, né? Eu tinha alguns outros pull requests, assim, de projetinho com a galera, de amigo que a gente fazia de final de semana, assim, mas esse projeto sério mesmo. E daí eu falei, pô, peraí, né? Tá ficando séria essa brincadeira, né? Mas eu não achava que era um sério que ia mudar meu rumo profissional. Ainda estava feliz ali na sociologia. Só que eu não parei. Então, passou mais uns anos
tinha um movimento no Brasil de cobrar por franquia de acesso à banda larga fixa, e uma galera começou a se organizar contra isso, e eu fiz parte desse grupo, acabei criando algumas plataformas para essa galera, né? Não foi eu que comecei esse movimento Inercia Limites, mas eu acabei fazendo um back-end, uma plataforma de colaboração para a gente receber recomendações de servidores de provedores de conexão à internet, que se comprometiam a não usar esse artifício que a Anatel estava para aprovar, né, do limite por banda, por volume de uso de banda e tudo mais. Alguns projetos menos pretensiosos, na época do impeachment da Dilma, muito se falava, né, inclusive vários dos votos favoráveis ao impeachment falava para o Eduardo Cunha, que era o presidente, o próximo vai ser você, e xingava lá o deputado de vários nomes, né? E então, nessa época, eu peguei e fiz o site que era o Cunha Já Caiu, que você acessava lá e sabia se ele já tinha caído ou não, para ver se essa promessa de que ele seria o próximo realmente seria cumprida, né? E mais alguns projetinhos menores nessa área, e eu acabei ali, sem querer, traçando um caminho que eu não sabia que ia me levar para a Operação Serenata de Amor, que acho que é o projeto que eu fiz que eu tenho mais orgulho na vida, né? Então, foi muito legal, não sei se eles estão me assistindo aí, o Cabral e o William me chamaram para a gente fundar esse projeto, e realmente é a coisa que acho que eu mais tenho orgulho de ter feito. E para quem não conhece, é um projeto que a gente fez como um piloto, como uma forma de uma prova de conceito para usar inteligência artificial, ciência de dados, como forma de ser político, como forma de controlar a administração pública, né? Então, o cenário a gente tinha muitos dados abertos e pouca coisa sendo feita com esse volume de dados abertos, né? Ou a gente tinha coisas muito simples. Não, vamos plotar num gráfico de uma forma que fica melhor para navegar, excelente, mas a gente não estava vendo ali pessoas respondendo perguntas, pessoas se engajando com esses dados, né? Então, é um projeto aí que quem conhece e tiver curiosidade é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito, né? Então, assim, começou ali para eu não ficar maluco escrevendo uma tese de doutorado em sociologia, virou um hobby um pouco mais sério, comecei a fazer projetinhos sem pretensões, e com a Operação Serenata de Amor, isso volta a ser a minha profissão, né? Então, a gente levantou dinheiro para tocar a Operação Serenata de Amor como atividade principal, né? A gente não queria que fosse um projeto de final de semana, a gente se esforçou para ter verba, depois a gente se juntou com a Open Knowledge, né? A Open Knowledge abraçou a gente, daí eu passei a ser, digamos, um profissional trabalhando para a Open Knowledge Brasil com esses projetos e mais projetos, né? E eu vi que, poxa, que forma genial de resgatar todo aquele... não só aquele conhecimento de tecnologia que eu tinha antes, mas aquela visão de tecnologia de servir as pessoas, com foco nas pessoas, né? E sem deixar de lado toda essa minha trajetória nas ciências sociais, né? Eu percebi ali que eu estava fazendo, essa é uma frase de uma das pessoas que eu entrevistei naquela pesquisa sobre financiamento coletivo. Eu estava fazendo algo muito político em projetos como esse, né? E essa frase diz assim: eu não acho que é sobre mudar o sistema, eu acho que isso tudo é sobre trazer uma alternativa de fora. É por isso que o meu blog chama A Margem. É uma cultura de viver nas margens, flertando com o real e com a novidade, com o que ainda não existe. Então, eu acho que esses projetos, eles não resolvem muita coisa, eles não são soluções para nada, mas eles são provocações, são essas promessas, são essas coisas que não existem, mas que fazem a gente sonhar. São vozes políticas que falam sobre a nossa vontade como cidadão, né? E é uma oportunidade para a gente expressar a nossa vontade como cidadão, que não é na eleição a cada 2 anos, ou dependendo, né? Não, quer fazer só de eleição para Senado a cada 8 anos, um absurdo, né? Então, isso começou a me reconectar justamente com aquela bagagem sociológica. Essa é a Hannah Arendt, né? Eu volto para ela, essa frase já está analisando revoluções, Revolução Francesa e a Revolução Americana, né? A independência dos Estados Unidos, do Reino Unido. E ela fala que essas pessoas que estavam engajadas na Revolução, elas não tinham a menor ideia de que trama se desenrolaria dali. Elas estavam muito nessa margem, explorando o que poderia ser real ou não, né? E ela continua, né? No entanto, uma vez que a Revolução estava em curso
Mas muito antes que essas pessoas pudessem saber se a revolução traria uma vitória ou se seria um desastre, a novidade da história, o significado mais íntimo dessa trama que se enrolava, ficava evidente para as pessoas revolucionárias. Ou seja, a revolução não precisa chegar exatamente onde as pessoas envolvidas na revolução planejaram. Ah, não, a gente vai fazer isso, isso e isso, e o resultado final é esse daqui. A revolução ela tem um valor político por si só, né? E eu sentia que essa provocação, que essas promessas, que essas afirmações de visões políticas estavam sendo feitas em projetos de tecnologia, como esses que eu estava estudando ou que eu estava gradualmente me envolvendo. Né? E eu comecei a gostar dessa ideia. A novidade, ela não está no espaço da ação, do concreto, ela é uma promessa ainda não cumprida e que pode nem ser cumprida. Né? Ela, como coloquei aí, né, ela é contingente antes de ser concreta. E com isso, eu fiz alguns... se alguém me conhecia antes de ver essa fala, provavelmente deve ter conhecido algum desses projetos. São projetos que eu me envolvi em diferentes graus na criação, além daqueles que eu usei de exemplo. Né? Depois deles vieram o Perfil Político, Vítimas da Intolerância, Querido Diário, todos eles dentro da Open Knowledge, com objetivos muito diferentes, mas que eu vejo essa pegada. Né? Depois, fora da Open Knowledge, aí eu fazendo já como hobby, né? Documentos da CPI da pandemia, que tem lá mais de 250 GB para baixar documento da pandemia. Fiz um negócio que baixa rapidinho. Fio de Ariadne, que tem a ver com o caso Evandro, para quem escuta o podcast. O Paunel Antifas, Em Nome da Lei, Candidatos.info, né? Então, são projetos que eu me envolvi e que eu tenho bastante orgulho também. Eu acho que eu continuo fazendo esse movimento de política na tecnologia. Tem uns projetos que não são diretamente ligados a isso, mas eu sei que eles estão ali na base, que eles dão suporte. Também eu tenho um carinho especial, né? O Minha Receita, Calculadora de Cidadão, Django Public Admin, Raspador Legislativo, Bot Followers, GoCNPF. Não preciso entrar no mérito de cada um deles, mas eu vou fazendo mini projetos que é como se fosse eu mantendo a minha voz como cidadão, né? Sou eu querendo me expressar politicamente sem ser a cada XX anos em eleição, né? E, além disso, também não estou sozinho. Então, além desses projetos que eu estou falando aqui de forma egoísta, porque são os que eu criei, eu também tento contribuir para vários. Aqui eu peguei aleatório, listei vários, não ia caber no slide, eu fiz um sorteio, coloquei, né? Mas dados abertos de feira, da Ana Paula, Rose, o Django Simple History, que eu nem sei quem está cuidando, talvez seja a Lê Portela, mas esqueci o nome do gringo que cuidava. O Spider-Man, que já falamos disso, teve palestra sobre isso do Betim, o René é um dos criadores, White Noise, o Brasil API, Table Esquema, enfim. Cada contribuição que a gente faz em projetos desses estão ajudando a gente a se manter ativos politicamente, fora daquela grande política de eleições, de partidos políticos. Tá bom, Kuduco, você está contando essa história toda, falando dos projetos que você fez, falando dos projetos massa que tem por aí, mas e aí, né? E aí, a minha resposta para isso é: vamos nós de TI botar o nosso da reta, porque eu estou sendo explícito nessa intenção. Mas voltando para o começo da palestra, eu acho que se a gente, como comunidade Python, diz que pessoas são mais importantes em tecnologia, a gente tem que botar o nosso na reta e todos nós começarmos a sermos políticos também. Quero que vocês vão lá apoiar a Serenata de Amor, a Rose, ou qualquer um desses projetos aí, o Dados Abertos. Não é isso. Vamos com calma. Por isso tem um capítulo inteiro para falar disso. Calma lá. Então, para falar disso, a gente sabe que tem muita coisa errada na tecnologia, né? Então, além de vários exemplos que eu não vou conseguir citar, eu separei alguns aqui. Esse é o D.H. Age, ele é um cara super influente na área de tecnologia, um dos criadores do Ruby on Rails, né? Não é Python, mas acho que vocês muitos de vocês talvez devem conhecer. Ele está aqui reclamando que um algoritmo da Apple é sexista, né? Ele e a mulher dele, né? O tweet está em inglês, mas ele e a mulher dele são casados há não sei quanto tempo, declaram imposto de renda juntos, etc. Então, quer dizer que todo o histórico financeiro deles já estão ali juntos há anos, né? E mesmo assim, o algoritmo da Apple que determinava o limite do cartão de crédito para o Apple Card deu
um montão de limite para ele e uma mixaria para ela. Então, isso é um problema da tecnologia, né? Já foi citado, se não me engano, é a terceira vez, pelo menos, que esse livro é citado. Só em Keynote, pelo menos, nessa Python Brasil. Talvez nas palestras eu tenha perdido alguma. Mas esse livro da Safia, eu não sei se essa é a pronúncia do nome dela, fala sobre os algoritmos sendo racistas, né? Então, é muito legal. Ela participa junto com a Joy, que também puxou esse argumento num documentário recente da Netflix, né? Esse documentário, inclusive, ele mistura as duas coisas. Eu dei um exemplo de misoginia, né? E um exemplo de racismo. E esse documentário traz pesquisas que vão mostrar isso, que os algoritmos eles são falhos, inclusive combinando essas duas variáveis, e fica pior ainda, né? Então, no caso ali da tecnologia de reconhecimento facial da IBM, você tem mais de 34% de diferença entre homens de pele clara e mulheres de pele escura. Então, assim, isso é um problema que a gente tem que falar. A gente é da área de tecnologia, não importa se a gente escreveu esse algoritmo ou não, né? Então, a gente está num ponto aqui que espero que vocês já tenham entendido o que eu quero dizer com a tecnologia política. Espero que esses exemplos tenham começado a mostrar que os dados, eles também são políticos. Porque se os algoritmos de ciência de dados, de inteligência artificial, estão tomando decisões misóginas, decisões racistas, talvez os problemas também estejam nos dados e não só nos algoritmos, né? E então, assim, o uso dessa tecnologia de dados, eles são políticos. Queira a gente queira ou não, a gente pode ter a melhor das boas intenções ao coletar dados, ao usar um dataset, ao escrever um modelo matemático, um modelo, né, de machine learning, mas isso vai ter uma voz política, né? Outra pessoa que já também foi citada, acho que pelo menos 3 vezes só nos keynotes, né, a Cathy O'Neil. O livro dela é o Algorithms of Math Destruction, né, que ela faz o trocadilho de mass com math, né, destruição em massa e destruição em matemática seria a tradução, mas a gente perde o trocadilho. Ela fala, os nossos próprios valores influenciam nossas escolhas de dados, de dados que escolhemos coletar, a questão que perguntamos. Modelos são apenas opiniões embutidas na matemática. Então, esses modelos eles não são neutros. Ah, não, nosso algoritmo é neutro, não sei o quê. Então, se a gente está lá coletando esses dados, manipulando esses dados, usando esses dados, a gente tem responsabilidade sobre isso. A gente tem que ter responsabilidade. É um poder enorme que a gente tem em mãos. Então, é uma responsabilidade enorme que a gente tem em mãos também. E o que a gente tem feito com isso? De novo, não nós, eu, você, mas assim, a área de tecnologia tem pedido desculpa. Tem ido para a audiência no Congresso e falado, não, nós não somos racistas, a escolha foi feita por um algoritmo. A gente tem, assim, feito de tudo para negar a responsabilidade sobre o que a gente faz. Isso não me desce, Eu tenho vergonha da nossa área quando eu vejo algumas coisas assim, quando eu vejo o Mark Zuckerberg com aquela cara robótica, pálido, sem saber o que falar na frente do Congresso. E quando ele acha o que falar, é uma frase tão insossa, tão pré-fabricada por um grupo de advogados que estão fazendo o trabalho, né, o trabalho deles de defender o direito do cliente, mas que não diz nada sobre a nossa responsabilidade como pessoas da área de tecnologia. E a gente está aqui na Python Brasil ouvindo sobre isso a semana inteira. No keynote de segunda, a gente teve frases super de impacto. Como quem aprende como um robô vai ser substituído por um robô. Isso é o tipo de habilidade do mercado que é totalmente isenta de política e que parece não querer essa responsabilidade política que a gente não pode negar, né? Depois, na terça, a gente recebeu um belo puxão de orelha para o quanto a nossa cultura e, consequentemente, as plataformas que a gente pode escrever enquanto pessoas que estão escrevendo software podem aumentar as barreiras para as pessoas dizerem sim, naquele sentido que a Aniceli falou do poder de dizer sim, né?
Não parou por aí. Na quarta, a IASA foi muito realista em falar, olha, eu sei que nem todo mundo que desenvolve está numa posição de poder, numa posição de sabe, decidir o que a minha empresa vai fazer. Mas é obrigação de você saber como evitar o pior. Se você vai ter condição de fazer isso, você vai ter voz para fazer isso, é outra coisa. Mas aí, né, voltando, se você está aprendendo como robô, você não está nem aí para isso está muito errado, né? E ontem a Gabi falou para a gente que toda comunidade é um exercício de empatia. E ela estende esse conceito de comunidade para empresas. E eu estenderei isso para produtos, para que a gente põe na rua, para o que a gente faz, né? E assim, ela tem aquela história super impactante que ela conta que alguém virou para ela e falou assim, você sabe que cientificamente, não sei de onde tiraram cientificamente, mulheres têm mais empatia, como uma forma de dizer que empatia, lugar de mulher na tecnologia, para mim é um proxy para dizer que lugar de empatia na tecnologia. Isso está muito errado. E, de novo, o Gabi ainda falou que a gente começou tarde, a gente tem repetido esse ímpeto de se isentar da responsabilidade que a gente faz há muito tempo, seja como comunidade, assumindo essa diferença, seja como pessoas adultas, maduras, assumindo a responsabilidade sobre o que a gente põe na rua, né? Tá, mas e aí, o que a gente pode fazer? Uma vez um assessor de um parlamentar me perguntou, você quer dar uns pitacos num projeto de lei que a gente está escrevendo? Eu não sabia muito bem o que fazer, e eu comecei a escrever pitacos, né, no sentido de responsabilizar a gente, trazer essa responsabilidade de volta. Então, eu peguei alguns trechos que eu editei, né, e assim, quando a gente fala que o provedor de aplicação deve fornecer um mecanismo para o usuário reclamar, para o usuário fazer alguma coisa, eu quero saber que... Desculpa, deixa eu refrasear. Quando um provedor faz alguma tomada de decisão automática sobre um usuário, uma análise de crédito, alguma coisa assim, eu quero saber quem é o responsável técnico dessa decisão. Tem que ter alguém que toma essa frente. A gente tem isso em diversas áreas de impacto, diversas áreas que têm um risco, como a medicina, como a engenharia. Se um prédio cair, alguém assinou um projeto, né? Se tem um erro médico, tem alguém... Agora eu já não sei pelo que está rolando aí nas notícias, mas enfim, existe um Conselho Federal de Medicina, né? E eu continuei. Então, quando a gente fala que provedores de aplicação têm que fazer relatórios, blá, 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 nesses relatórios, como parte das informações públicas, tem que constar o corpo de responsáveis técnicos, né? Essas aplicações, né, de mensagens privadas, se não me engano, isso era um contexto de discussão de fake news, né? Quando você não vai cumprir alguma coisa dessa lei, por motivo de sigilo, blá, 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 tem que ter a responsabilidade técnica envolvida, porque às vezes gente que não é da área técnica inventa um sigilo só para cumprir ali uma burocracia, uma papelada. Então, eu quero saber que alguém técnico está ali junto, tomando essas decisões dentro de plataformas técnicas, na esfera política, na esfera judicial, né? E mais um exemplo, mas assim, são todos repetitivos, né? Que quando tiver alguma sanção para essas empresas de tecnologia, a multa tem que ser para o responsável técnico, assim como falei, o engenheiro, ele tem uma responsabilidade civil e criminal com os projetos que ele... Eu acho que tem. Posso estar falando besteira, meu Deus, eu não pesquisei. Mas acho que é civil e criminal. E daí você pode falar, poxa, Kudux, mas aí você está querendo ferrar a gente, né? Olha, eu não acho que é isso. Voltando para Kate O'Neill, né? A gente, né? Como a gente tem que ter essa responsabilidade, faz parte do nosso trabalho, né? Eu vou ler aqui a frase que eu selecionei dela. Processam quantidades massivas de dados codificam o passado, eles não inventam o futuro. Fazer isso requer imaginação moral, e isso é algo que somente seres humanos podem prover. Então assim, a gente não está fazendo um algoritmo, a gente tá colocando essa nossa moral, essa nossa imaginação, os nossos valores ali. Continuando na frase, né, no parágrafo, nós temos que explicitamente colocar melhores valores nos nossos algoritmos, criando modelos de dados que sigam o nosso norte ético. Né? Isso é diferente de falar programa do bem. Cada um vai ter o seu norte ético, eles vão divergir, a política ela é esse espaço de combate, mas a gente tem que assumir essa responsabilidade sobre esses nortes éticos. Né? Então é por isso que eu abri a minha fala com essa frase de 1995,
Obviamente, tecnologias não são neutras, elas não funcionam fora de relações sociais e das práticas culturais das pessoas que utilizam essas tecnologias. Nós estamos no meio disso. Como eu acho muito engraçado que no inglês a palavra developers, que somos nós, também são as pessoas que trabalham na construção civil, né? Pedreiros, gente que bota tijolinho para fazer casa, né? E isso, assim, mostra que tem um lugar. Eu não estou querendo responsabilizar todo pedreiro por um prédio que caiu, mas tem um engenheiro responsável, tem alguém numa posição de poder que tem que ser responsabilizada quando o prédio cai. Então, eu não estou querendo ferrarmos a todos, mas eu estou querendo que a gente comece a internalizar como área profissional que a gente tem essa responsabilidade, né? Então, eu não acho que é só quem trabalha com tecnologia cívica que trabalha com tecnologia política. Para mim, e eu espero que seja o recado que eu tenha passado hoje, todo mundo que trabalha com tecnologia trabalha com política, ou deveria. Todo mundo. E para mim é isso que é ser um profissional. Ser um profissional não é escrever um código bom, que tem teste, que não falha, que é resiliente. Para mim, esse elemento político faz parte da nossa individualidade como profissional, da nossa responsabilidade como profissional. E é por isso que eu acho que se a gente realmente acha que pessoas são maiores, são mais importantes que tecnologia, política, nesse sentido, também tem que ser mais importante que tecnologia. Era esse o recado, espero que tenham gostado. E a gente se fala. Acho que eu falei demais, deixei poucos minutos para as perguntas oficiais, mas a gente vai continuar no Discord até tarde hoje, tá bom? Beijo, muito obrigado. Olá, estou de volta. Estou de volta para fazer perguntas. Tem ou todo mundo dormiu? Temos perguntas, temos biscoitos, temos flertes, temos tudo. Dino pergunta: ainda há esperança, sendo que o que se observa hoje em dia nos estudantes de tecnologia é a pretensão de fundar uma startup para ganhar dinheiro, ou se inserir no mercado de capital? Parece que não há mais uma utopia da tecnologia livre, que liberta as pessoas sem ser em direção ao capital, mas para uma mudança social. Então, sociólogo é péssimo em falar sobre o futuro, né? A gente se especializa em olhar e entender o passado. É quase que ser historiador, sociólogo. Mas o que eu vejo é isso, assim. Essa ânsia de formar startup para ganhar dinheiro, querer ser um unicórnio e tal, tem muito a ver com a isenção de culpa. Se a sua startup der merda, se seu produto por algum motivo for racista, você pede desculpa e tá tudo bem. Tem empresas gigantescas, o Twitter pedindo desculpa, tá tudo bem. O Facebook pedindo desculpa, tá tudo bem. E a sua startupzinha aí de 50 mil reais, tá tranquilo. Agora, se você começa a responsabilizar, tipo, hoje é mais problemático um indivíduo se expressar e acabar sendo julgado por racismo do que uma empresa. E isso que está errado. Então, eu não estou falando que a gente não tem que culpar o indivíduo, estou falando que tem que culpar a empresa igual. E se você começa a botar essa responsabilidade em startup, eu acho que dá uma acalmada nos ânimos dessa galera que está na tecnologia só pela grana, porque aí ele vai ter que botar algumas coisas em risco. Se der errado, essas pessoas realmente vão sentir que podem perder alguma coisa, além de tempo. Rocha C. Bruno pergunta: qual o papel político do blockchain? É viável a curto prazo ela realmente impactar a sociedade geral? E a questão energética e ambiental torna essa futura contribuição viável? Bom, eu não sou especialista em blockchain, então eu posso falar besteira, mas eu acho que assim, as moedas com base em blockchain foram uma febre e eu não vejo elas. Não é que eu não vejo elas como futuro, eu não vejo como um futuro inovador. Pode ser que elas persistam e fiquem aí por muito tempo, mas eu não acho que elas conseguiram aquela utopia de fugir dos sistemas monetários controlados, porque basicamente elas viraram como é que chama? Esqueci a palavra. Viraram, quase um mercado de ações, que você entra num mercado de futuros, você entra numa análise financeira igualzinho se faz em bolsa de valores, né? E daí, assim, não tem um controle central, mas você tem todos os elementos do mercado financeiro ali e acaba inovando quase nada, né?
Já o blockchain, talvez tenha algumas aplicações que eu acho que fazem sentido, né? Então, se a gente vê o blockchain como um histórico, você pode traçar o que foi mudado, quando, de repente, por quem, né? Eu acho que tem algumas aplicações. Eu gosto mais da ideia de pensar em smart contracts do que em criptomoedas, por exemplo. Só que eu também não tenho, assim, na ponta da língua, um exemplo de isso daqui é muito inovador, isso aqui é o futuro. Mas é uma tecnologia que eu vejo com bons olhos, alguns experimentos naquele sentido de provocar, eu acho muito interessantes, como o Mudamos, que é uma plataforma que tenta substituir abaixo-assinados para a lei de iniciativa popular por um blockchain. Então, ao invés de você ter aquela pranchetinha com várias assinaturas de caneta no papel, você pode ter um blockchain hoje, né? E tá se testando os limites da jurisprudência em cima disso. Então, eu acho que talvez, né? Não mataria. Temos 3 minutos, eu vou fazer mais uma pergunta, que é a de Júlio Costa. Como você faz sua gestão do tempo para conseguir participar de tantos projetos e quanto tempo, em média, levou cada um? Olha, a segunda pergunta eu vou ignorar, porque é uma coisa muito incerta, assim, eu não tenho assim, não, eu participei desse projeto do mês tal ao mês tal, uma coisa que vai e volta, às vezes eu abro uma issue lá, esqueço, ou ninguém responde a issue, daí meses depois alguém puxa papo, daí retoma, então assim, tempo é uma coisa muito distribuída nesse caso, né? E a questão de gerência de tempo, eu acho que essas coisas, para mim, elas entram como um hobby, né? Então, tem gente que gosta de outros tipos de hobby, tem gente que gosta, sei lá, de tocar instrumentos musicais, né? Eu até gosto, tem uma bateria aqui desse lado, mas acho que eu toco muito menos bateria do que eu, como hobby, me envolvo com programação. Eu fiz um fio no Twitter essa semana, ou semana passada, não lembro, que a gente está na Hacktoberfest, um evento de contribuição de código aberto, né? E assim, eu fui fazer uma coisa e essa coisa puxou outra, acabei contribuindo para alguns projetos que eu citei ali. Eu estou contribuindo para o Spider-Man, para o Dados de Feira e para o JSON Schema. O JSON Schema eu nunca tinha contribuído, para os outros dois já, então era mais fácil, né? Mas é isso, assim, hoje que eu trabalho no Shopify, isso não é mais uma profissão. Quando era no Open Knowledge, isso era meu espaço de trabalho, né? Agora é um hobby. Então, no tempo que você usa para o seu hobby, provavelmente eu vou estar fazendo algo nessa linha. Mais uma pergunta que a gente ainda tem 1 minuto e meio. Ramalho pergunta: essas sugestões que você fez foram adotadas no texto final da lei? Aliás, que lei era? Eu não lembro o código da lei. Ainda está em discussão, em implementação, mas era uma das leis, um dos projetos de lei sobre fake news, era do Alessandro Vieira, não lembro o número, e assim, no geral era um projeto ruim, assim, a minha ideia era, em vez de falar vamos jogar fora, vamos tentar melhorar. Gabi está pedindo para você, por favor, compartilhar esse material aí, o referencial teórico aí. Tá bom, eu vou dar um jeito. É isso, gente. Tinha mais uma pergunta, mas nós só temos 30 segundos, então Dandara vai para o bar perguntar que tá tudo certo. Então tá, a gente vai no bar. Desculpa, eu vou dar 10 segundos dos últimos 30. Toda sexta-feira eu faço um boteco online, chama Boteco do Tião. Então tem uma mesa que chama Boteco do Tião no Discord. Eu vou para lá já. Parabéns. Obrigada a todo mundo por ter assistido e nos vemos no boteco.